Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Mais uma vez é um prazer receber vocês e estar aqui hoje para fazer uma revisão de córnea, a parte 2, né? A gente viu na parte 1 de córnea, parte de base, ceratites infecciosas e não infecciosas, e também falamos de alergia ocular. E agora a gente vai falar do que faltou, né? Pensando em prova do CBO, né? Então esse é um podcast muito rico para quem vai fazer a prova do CBO, o teste do progresso. Você é residente, tem uma prova na sua residência, por exemplo, também vai te ajudar bastante a fazer uma revisão bem focada naquilo que cai em prova. Então a gente vai falar hoje de distrofias de córnea, degenerações de córnea, ectasias e transplantes. É um tema assim denso, de mostrar muitas imagens legais e fica até o final que vocês vão absorver bastante conhecimento. Então, queria dar as boas-vindas mais uma vez aí ao nosso grupo de professores, Flávio Moura, Pedro Henrique Ribeiro e Iago Bastos. Sejam bem-vindos, galera. Muito obrigado, Bernardo. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos que vamos, sprint final para a gente vencer o resto dos assuntos, que apesar de ser restos, são muito importantes para a nossa prática e para a prova. Olá, meus amigos e alunos também. Teremos hoje uma continuidade de semana passada, um tema fundamental para a prova do CBO, que é córnea. Vamos lá, galera, mais uma vez o compromisso aqui de trazer de uma forma diferente, com algumas dicas aí para vocês levarem esses assuntos densos de uma forma mais tranquila para a prova. Não vem com macete ruim hoje não, hein? Não, hoje eu vou me esforçar para... Então, beleza, pessoal. Então, como eu disse, a gente vai falar hoje daquelas doenças que geralmente evoluem ali para um transplante de córnea. Então, acho que vai ter bastante sequência aqui, né? Distrofias, degenerações, ectasias e fechando com transplante. Então, eu vou passar aí primeiro a bola pro Iago, a gente vai fazendo esse bate-papo, e o Iago vai falar um pouquinho de um resumo, assim, do que cai das distrofias de córnea na prova do CBO. Exatamente. Nos últimos 5 anos foram 8 questões desse assunto, então é um assunto relevante que a gente tem que saber para levar para a prova. E para começar, é bom a gente lembrar que a definição das distrofias são opacidades corneanas, que em geral vão ser bilaterais, de início precoce, sem relação com processos inflamatórios, e que tem padrão de herança classicamente autossômico dominante. Só que aquilo, né? Em qualquer roda de residente de oftalmologia, se a gente falar essa frase, eles vão lembrar que são as 3 máculas gelatinosas de Shed, para lembrar quais dessas doenças são autossômicas recessivas. Então a gente vai lembrar que látice tipo 3, a gelatinosa, a macular e Shed são classicamente autossômicas recessivas. Outro ponto muito importante para a gente levar para a prova, e eu já adianto para vocês que uma interpretação que a gente vai trazer disso é o que mais cai na prova do CBO, é saber a classificação. A gente tem que saber em que nível cada uma das distrofias está. Então a gente vai primeiro começar pelas epiteliais. As epiteliais a gente tem como exemplo Coogan, Meesmann e a gelatinosa. Nas epitélio estromais vai ter Chelbank, Reis-Bucklers, vai ter látice, granular e alvelino. Nas estromais a gente vai ter Schneider e a macular. E nas endoteliais a gente vai ter Fuchs, polimorfa posterior e Shed. A interpretação que eu preciso que vocês tenham disso é que quanto mais superficial a lesão, maior a chance dela ter erosão recorrente. E isso é um tema recorrente na prova do CBO. Então a gente tem que saber também tratar a erosão recorrente desses pacientes. A gente vai ali fazer um tratamento sintomático com lubrificante, lente de contato, mas a gente pode também tentar fazer a adesão do epitélio na membrana basal ser melhor. E isso a gente vai fazer com micropuntura, pode dar tiros de IAG. Se a gente precisar fazer algum outro procedimento, a gente pode fazer um PTK, que dá um reset ali todo no epitélio e deixa ele crescer de uma forma mais organizada. E se for fazer uma cirurgia refrativa, a gente vai acabar optando por fazer o PRK. E aí, falando especificamente de cada uma das distrofias, o mais importante é lembrar que Coogan, por exemplo, é a distrofia que vai ser mais comum de todas. Ela vai, em geral, aparecer em mulheres. Ali na nossa prática clínica, às vezes a gente até deixa passar esses quadros de erosão recorrente que Coogan traz. E o outro nome dela vai trazer a característica das opacidades. Então, o outro nome de Coogan é MAP Dot Fingerprint, que vai ser justamente a característica das opacidades. Aí tem um exemplo, né? Então, lesões em dots, né? Em pontos, lesões em linhas também, né? E a gente tem aqui o aspecto bem clássico das lesões em mapas, né? Lesões geográficas. Dá para ver que ela está bem superficial no epitélio da córnea, né? Então, uma imagem bem clássica que a gente tem que levar para nossa prova, né? Map Dot Fingerprint, então lesões em mapas, em pontos ou em impressão digital.
Perfeito, Bernardo. Aí a outra distrofia que a gente tem que lembrar é Meesmann, que vai ter ali a característica principal de ter um início um pouco mais precoce, e caracteristicamente ela tem ali aquelas lesões que são microcistos, né, que vão ser melhor vistos no reflexo vermelho. Tá aí na tela também, esses microcistos bem visíveis aqui na imagem B, no reflexo vermelho, né? Então chama a atenção de Meesmann, como o Iago disse, uma distrofia epitelial que comete indivíduos mais jovens. Exato. E aí, a novidade aqui nesse grupo, que é a gelatinosa, que vão ter essas lesões caracteristicamente em gotas, que a gente, quando olha, até confunde, acha que tem um aspecto meio ali gorduroso, mas não é isso, gente. O material depositado aqui é amiloide. Então, o corante vai ser o vermelho do Congo. E ela vai ter essa característica aqui da imagem, ela pode neovascularizar a córnea. Das epiteliais ali, é uma que não vai ser tão indolente, sabe? Não é tão difícil de reconhecer também, né? Como o Iago disse, parece um aspecto meio gorduroso, né? E todo mundo vai lembrar do vermelho do Congo lá, do amiloide, então não dá para esquecer. E não é muito comum as distrofias evoluírem com esse tipo de neovascularização, né? Então é algo que chama atenção também. E aí, falando das estromais, eu sou teimoso. Eu gosto da classificação antiga só para lembrar quem são as de Baumann, porque Reis-Bucklers e Thiel-Behnke são da membrana de Baumann, são um problema ali na membrana de Baumann. E a gente tem que lembrar que além das erosões recorrentes, elas também podem ter ali uma alteração no plexo subepitelial nervoso e levar a uma hipoestesia corneana. A diferença entre elas é que em Reis-Bucklers a gente vai ter caracteristicamente opacidades que são reticulares e geográficas. E em Thiel-Behnke, a gente vai lembrar do outro nome dela, que é Honeycomb, para lembrar que as opacidades são em favo de mel. E a gente não vai esquecer ali da aula, né, do professor Daniel, em que ele mostra que o rei segura o bastão. Então, na microscopia, a gente vai ver corpos em bastão, em Reis-Bucklers. Esse aqui é um exemplo da lesão em favo de mel lá, olha só. Da Thiel-Behnke, que tem esse aspecto aqui, né, de favos. É bem característico, meio reticular, assim, né? E aí, continuando ali, descendo um pouquinho mais, a gente tem Lattice, que o CBO trouxe uma novidade esse ano. Então, a gente tem que lembrar das subdivisões de Lattice. Vai lembrar que a primeira tem mais opacidade, só que elas são opacidades menos grosseiras. Na segunda, a gente tem aquela forma sistêmica, que é Meretógia. Na tipo 3, a gente pode até ter menos opacidade, só que elas são grosseiras. E na tipo 4, que é a novidade, a gente vai ter opacidades que vão ali se concentrar mais posterior. É muito característica a imagem de Lattice, olha aí na tela. Então, essas linhas, né? Lattice a gente lembra de linhas, treliça. Então, viu essas linhas no estroma da córnea, cara? Isso é característico de Lattice, gosta de cair em prova. É uma que você vê, né? É comum de ver na prática também. Então, tem que bater o olho e lembrar. E aí, de Lattice também lembrar que o depósito é amiloide, né? Você vai falar disso. E que o corante também aqui é vermelho do Congo. Perfeito, é isso que o Bernardo falou. E aí, quando a gente pensa na granular, a gente tem que lembrar que aí o depósito vai ser hialino e o corante vai ser o tricrômio de Manson. E aí, o aspecto dela é em migalhas de pão. E o que vocês precisam saber para a prova é que nem sempre vai ser cobrado diretamente de vocês, mas que ajuda a responder muitas questões, é que a córnea, entre as opacidades, ela não tem raise, ela não tem um aspecto opacificado. Ela é uma córnea relativamente saudável entre as opacidades. E aí, pessoal, tem que lembrar realmente esse aspecto, como o Iago disse, de migalha de pão ou de flocos de neve, que vocês estão vendo na imagem, e dá para ver que tem áreas de córnea clara, né, entre as opacidades, por isso a visão é boa. E esse corante tricrômio de Masson, lembrar, esse corante azul com vermelho, viu esse azulão turquesa com vermelho, é o tricrômio de Masson e é o depósito hialino da distrofia granular. Perfeito. E aí a gente vai lembrar da ovelino, né? Que é a distrofia de avelino. Na aula a gente lembra dela como ovelino, porque ela vai ter tanto depósito hialino quanto depósito amiloide e, portanto, ela vai corar com os dois corantes que a gente já citou aqui para vocês. Aí, quando a gente vai ali para a galera que ficou excluída da mudança de classificação e continuou como sendo estromal, vai lembrar que Schneider vai estar associada com alucenil, porque são depósitos lipídicos aqui, sim, que vão corar tanto com Red Oil quanto com Sudan Black. E vai lembrar da macular, que clinicamente a gente precisa saber que ela não é a granular. Então, a prova adora fazer essa comparação, porque aqui na macular a gente tem um aspecto de vidro fosco entre as opacidades. E aqui para vocês olharem, essa daqui é o aspecto da distrofia de Schneider,
ela tem esse halo senil bem característico e um outro depósito mais central ali de lipídio. Então você vai ter ali corando com Royal Ed ou Sudan Black, que são corantes de lipídio. Tem uma associação com genovalgum também, Isso. né? E hipercolesterolemia. Então esse é o aspecto da distrofia de Schneider. E a gente também tem uma imagem aqui, ó, estão tudo ao vivo aqui, pessoal, ó, distrofia macular. Então ela tem essa característica de uma córnea, diferentemente daquela da granular. Olha só como uma córnea meio que toda ela meio nebulosa, né? Ela tem um haze meio difuso, por isso a visão do paciente é mais baixa, não tem áreas de córnea clara. O CBO adora brincar com essa dislexia aí da granular com a macular. Isso. Ele tentou me pegar, mas agora vamos começar com a primeira dica para vocês, tá? O pulo do gato aqui das distrofias é que vocês já sabem que as 3 máculas gelatinosas de Shed são autossômicas recessivas. Agora vocês vão guardar comigo que elas também são piores. São piores por quê, Iago? Se a gente lembra lá quando eu falei de látice, a tipo 3 tem opacidades mais grosseiras. Se a gente pensar na gelatinosa, a gente vai lembrar que ela das epiteliais é a que neovasculariza. E se a gente pensar na macular, comparando com a granular, a gente vai lembrar que a macular é a que tem vidro fosco entre as lesões e a córnea vai estar toda opacificada. Essa dica eu gostei, essa dica foi boa. Graças a Deus, tentando garantir aqui meu emprego. Shed eu vou chegar lá no Não endotélio, falamos vou ainda, falar pra mas- vocês. Shed também é ruimzão. Depois que eu pensei desse jeito, eles pararam de conseguir me ganhar na dislexia ali. E aí, não sei se você chegou a mencionar, mas o depósito aqui na macular são mucopolissacarídeos ou glicosaminoglicanos e o corante é o Auchan Blue, né? Aí o Dani gosta de falar da marcular, lembra de mar, e Auchan Blue, ele lembra de Ocean Blue, né? O Dani gosta de fazer essas associações, mas eu acho que essa é bem boa de gravar também. Esse gancho aqui é bom também pra gente pensar um pouco no tratamento. O tratamento ali a gente já pode tentar fazer PTK, PRK, tudo vai depender do nível que a lesão tá. E aí a gente vai pensar se a gente vai fazer um transplante lamelar ou se a gente vai fazer um transplante penetrante. E aqui a dica que eu acabei de dar pra vocês vai ter uma exceção, porque a macular das distrofias é a que depois do transplante é mais incomum de recorrer. Então é só tenham isso também em mente. Mas assim, pensar do jeito que eu falei pra vocês já ajuda pra caramba. Só essa diquinha delas serem piores, delas serem recessivas, já ajuda a responder um monte de questão do CBO. Perfeito. E aí vocês viram que eu não dei muita importância ali pros depósitos, a gente passou meio direto, mas é porque eu tenho um sonho, que é o de aposentar Marilyn Monroe ali naquele epônimo. Eu não acho ele muito legal. Então agora vocês vão gravar um novo mnemônico comigo, que vai ser o seguinte: meu melhor amigo leu as cartas e ganhou hoje na Mega. Por que vocês vão lembrar disso? Porque o meu melhor amigo vai ajudar a lembrar que na macular o depósito é de mucopolissacarídeos e que ela cora com Auchan Blue. Leu as cartas é para lembrar que na látice o depósito é amiloide e cora com vermelho do Congo. E ganhou hoje na Mega é para lembrar que na granular o depósito é hialino e o corante vai ser o tricrômio de Masson. Beleza? Vamos tentar levar isso daí pra prova. É boa, o da Marilyn Monroe tá antigo, tá em inglês, né? Então, esse é o novo, gostei. PTBR esse daí. Acordou inspirado hoje, Iago. Foi, eu me esforcei, gente. Queimei ali meus 2 neurônios pra fazer esse Essa aqui é a imagem do Auchan Blue lá pra vocês conhecerem. Então, viu esse tipo de imagem, né? Uma córnea meio azulada, arroxeada. Esses são os depósitos mucopolissacarídeos da distrofia macular. É isso aí. E aí agora a gente vai para ali pro fim e vai falar das endoteliais. A gente tem Fuchs, que é mais comum em mulheres mais velhas, ela é progressiva. Então a lesão característica dela são as excrescências de DCM, que ali na biomicroscopia a gente vai ver como aquela córnea gutata. E é importante vocês saberem que as excrescências de DCM, elas são patológicas quando elas são centrais, mas ali em indivíduos mais velhos a gente pode ter aqueles corpos de Russell-Henle que vão ficar na periferia. E como eu disse para vocês, é um processo, né? Então vai começar com a córnea gutata até terminar lá com a opacidade corneana, panos, passando ali pelo edema de córnea e edema microbolioso, né? E a imagem também é uma distrofia que, quando está bem avançada assim, você consegue ver bem no reflexo vermelho, né, essas lesões meio puntiformes, que são as gutatas, né? E no exame de biomicroscopia, a gente pode fazer aquele corte que a gente chama de microscopia especular e você vê bem as falhas de endotélio e tudo mais. Na prova, muitas vezes ele vai te colocar ainda uma microscopia especular.
né? Então você vai ver aquelas células bem grandes, né? Aquele polimegatismo, o pleomorfismo, que é aquela perda de hexagonalidade, as áreas de gutata, poucas células. Se te mostrarem ali num contexto de prova uma microscopia especular, é aquela coisa, né? Tá te mandando olhar o endotélio. Então, tem umas diquinhas de prova, igual às vezes a gente fala, na prova de glaucoma, o cara bota uma microscopia especular, provavelmente Ice síndrome, porque, pô, o que de glaucoma que zoa o endotélio? Mesma coisa aqui, né? Num contexto, um paciente, uma mulher de 60 anos, com a baixa, ou com, enfim, com queixa matinal é característico de Fuchs, né? Baixa visual de manhã, por causa daquela questão do ácido lático que acumula na córnea durante a noite, então ela tem ali um endotélio ruim que não consegue, né, funcionar tão bem aquela bomba endotelial, então aquele ácido lático acaba ficando ali, retendo líquido no estroma, né? Então, assim, aí te mostra uma microscopia especular, aí tudo vai juntando para você matar o diagnóstico ali de Fuchs. E aí, no tratamento dela, eu queria chamar a atenção, a gente vai conversar sobre transplante ainda, que vai ser o transplante ali que a gente vai trocar só a parte posterior da córnea, mas a gente também pode usar hiperosmóticos aqui, e tem uma droga nova, que são os inibidores da roquinase, que eu também acho importante a gente citar aqui para vocês terem esse conceito ali na cabeça, que eles vão estimular o endotélio para a gente tentar resolver esse problema. Aí, quando a gente pensa na polimorfa posterior, o endotélio se comporta como se ele fosse um endotélio, começa a formar muitas sinéquias ali, e caracteristicamente a gente tem aumento da pressão intraocular e glaucoma. Já quando a gente pensa na SHED, não. A gente já caracteristicamente na SHED vai ter uma córnea de um tamanho normal, não vai ter o glaucoma, mas aí vocês vão me perguntar, mas não era para ela ser pior? Só que ela em geral se instala antes, e às vezes a criança não consegue nem desenvolver o reflexo de fixação e fica com nistagmo. Então, ainda continuo defendendo que as 3 máculas gelatinosas de SHED são as piores. Aqui a gente conversou, vocês viram que eu citei algumas coisas importantes, mas lembrar das 3 máculas gelatinosas de SHED, tanto que elas são piores quanto elas são autossômicas recessivas. Lembrar da erosão recorrente. E lembrar ali que o meu melhor amigo leu as cartas e ganhou hoje na Mega, vocês vão conseguir resolver todas as questões do CBO até agora, né? Se eles resolverem inventar alguma outra coisa aí. Só queria fazer um comentário de que a SHED, na prova, o principal diagnóstico diferencial é glaucoma congênito. Mas então, qual que vai ser a diferença ali principal? Pressão intraocular e também o buftalmo, né? Que na SHED não vai ter, tá bom? A córnea tem o tamanho mantido ali na SHED, né? Perfeito, ótimas colocações. Só acrescentaria também que nas imagens, é um tipo de tema que cai muito em imagens, então olha o banco, todas essas imagens que a gente está mostrando é do banco, tá, pessoal? O banco de imagens do nosso aplicativo. Aqui seria a distrofia polimorfa posterior. Você tem ali vesículas no endotélio, linhas no endotélio, né? Ele assume ali uma característica como se fosse um epitélio, né? Então é bem interessante. E na SHED, basicamente, você vai ter uma córnea bem opaca e edemaciada, porque o endotélio desse paciente é muito disfuncionante, né? E como o Iago disse, as formas recessivas são as mais graves. Existe até a forma dominante, que é meio até questionável a existência, e as formas recessivas são graves, desenvolvimento precoce e geralmente associadas a nistagmo, né? Então é um tema que gosta de aparecer na prova. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho das degenerações, né? Eu que vou falar um pouco mais dessa parte. Eu vou só colocar as imagens aqui, galera, mas basicamente de degenerações corneanas, o que gosta de aparecer na prova de vocês é ceratopatia em faixa, tá? É o que mais cai assim disparado. Inclusive teve uma prova de imagens que o CBO colocou 2 questões de ceratopatia em faixa. Parece que uma era mais num contexto de córnea, uma mais num contexto de uveíte, mas eles colocaram as 2 imagens de ceratopatia em faixa, né? Uma criatividade tremenda. Mas assim, degenerações, diferentemente das distrofias, elas são condições que geralmente são assimétricas, elas podem até ser unilaterais, se forem bilaterais elas tendem a ser assimétricas, o desenvolvimento é mais tardio, diferentemente das distrofias, geralmente não tem uma herança bem estabelecida, pode ter associação com doenças sistêmicas e geralmente acometem a periferia da córnea com neovascularização muitas vezes. Então é diferente. Distrofia é aquilo que o Iago falou. Mais precoce, geneticamente herdado, mais central, sem neovascularização e tudo mais. Aqui é meio que o contrário disso, mas é que ambas as condições geram opacidades, acabam confundindo a gente, mas é diferente. Degeneração é mais ali de indivíduos de idade mais avançada, tem neovascularização, acomete mais a periferia, é mais assimétrico e não tem associação importante com genética. Falando assim, a gente divide na aula, né, que é até uma divisão que a Academia Americana traz, das degenerações relacionadas à idade, depósitos e afilamentos.
As relacionadas à idade é bem papum, assim, pessoal. A gente tem que lembrar sempre do halo senil, né, que é uma condição que vai acometer indivíduos com mais de 80 anos de idade, geralmente. É aquele depósito de colesterol na periferia da córnea, no estroma ali, pegando perto da DCM e da Baumann. Aí, tem um halo senil aqui, né? Então, olha só, é bem característico, né? Vai pegar ali a região da periferia da córnea, atingindo o estroma. Tem intervalo lúcido em relação ao limbo, então esse é um detalhe importante. Então tem uma área de córnea clara entre o limbo e o depósito. Tem associação com senilidade, indivíduos maiores de 80 anos, um pouco mais comum em negros, nada demais. O que pode cair em prova disso de diferente é quando ela pode aparecer em indivíduos mais jovens. Aí eu tenho que lembrar que pode ser um indivíduo com hiperlipidemia, com síndrome nefrótica ou hipotireoidismo. Então, você viu uma halo senil no indivíduo de 30 anos, cara, investiga esse cara, pode ter algum problema, principalmente hiperlipidemia, síndrome nefrótica e hipotireoidismo. E outro detalhe que já caiu em prova é, e se for unilateral? Se for unilateral, eu tenho que pensar que esse indivíduo pode ter uma hipotonia ocular nesse olho, e aí, eu nunca li as explicações exatas para essa questão, mas provavelmente por uma diferença de pressão hidrostática mesmo, né? Imagina se o olho está hipotônico e o vaso está ali com uma pressão normal, vai tender a extravasar mais coisa, inclusive os lipídios ali na periferia da córnea. E em relação à doença de mesmo se você achou unilateral também, outra condição pode ser uma obstrução de carótida. Só que nesse caso, a obstrução de carótida é contralateral. E também não é tão intuitivo, mas imagina assim, se você tem uma obstrução de carótida, não vai estar chegando muito sangue no olho, porque o sangue no olho vai chegar através da artéria oftálmica e seus ramos principais, né? Então, se você tem pouco sangue chegando no olho, não vai depositar colesterol também. Então, o olho que está com doença de carótida é o olho que não tem o halo senil. Então, é o olho que tem o halo senil é o que está com a carótida boa, inclusive está chegando o lipídio ali para depositar na córnea. Se a carótida está zoada é porque o lipídio ficou todo preso nela. Né? Boa dica. Então, das relacionadas à idade, essa é a principal. Uma outra que pode aparecer em prova é o Sjagren. Né? O Sjagren, pessoal, aquela degeneração em mosaico, ele acomete ali a córnea central, forma uns mosaicos, umas lesões poligonais ali no centro da córnea, e caracteristicamente também tem áreas de córnea clara entremeadas. Então, geralmente não tem baixa visual associada. E esse Sjagren pode ser anterior ou posterior. O anterior, ele não é muito senil, não. Ele está associado a ceratocone, megalocórnea, uso de lente de contato, né, e tudo mais. Já o Sjagren posterior, esse sim é o senil que acomete a região ali do estroma posterior e da DCM. O que tem que saber de Sjagren é isso, não causa baixa visual e não é uma causa relevante de transplante de córnea. Relacionados à idade, essas são as duas principais. E a gente vem para os afilamentos. Afilamento, pessoal, a mais importante é a degeneração marginal de Terrien. Degeneração marginal de Terrien gosta de aparecer em prova. É uma condição que acomete indivíduos aí mais velhos, homens, né, com mais do que 40, 50 anos de idade, geralmente. E a córnea desse cara começa a afilar, geralmente na região superior, né, ou tem o nasal superior, geralmente, podendo progredir circunferencialmente. E sobre a degeneração de Terrien, o que a gente tem que lembrar? Que esse afilamento, ele poupa o limbo, então o limbo não está afilado, é um afilamento ali, né, na região da periferia da córnea, mas poupando o limbo, e o coepitélio está íntegro. Tá? Então, vai afilando o estroma, mas sem afetar o epitélio. Então, diferente, por exemplo, de uma PUC, de uma Muren, que poderia ser um diagnóstico diferencial. Ali, nessas condições, além de ser condições mais inflamatórias, você tem uma úlcera, você tem defeito epitelial. Aqui não. Epitélio íntegro, tá? Um detalhe importante. Além do afilamento, o que mais tem em Terrien? Você tem um pânus atravessando essa região de afilamento, que é uma característica das degenerações, né? A formação desses panos, essas neovascularizações, e depósito lipídico também no final dessa região de panos. É bem característico assim de Terrien. E como afila na região superior inicialmente, isso acaba causando um astigmatismo contra a regra, porque se você afila na região, digamos, vertical, você acaba encurvando mais ali na horizontal, gera um astigmatismo contra a regra e isso vai causar baixa visual nesses pacientes, astigmatismo meio irregular e tudo mais. Como que eu vou tratar a Terrien? Geralmente, se for leve, eu vou botar óculos, lente de contato para reabilitar ele com esse astigmatismo contra a regra, mas em casos mais graves pode precisar até de um transplante para reforçar aquela região. Pode ser um transplante que eles chamam em anel, só reforçando a região que está afilada, ou em casos mais extremos até um transplante penetrante córneo-escleral. Né? Basicamente isso assim de Terrien que a gente precisa saber. Além de Terrien, de afilamento, tem o Dehlen, que é mais tranquilo ali. O Dehlen, quem já
teve complicação de pterígio, assim, já deve ter visto, né? Quando você tem uma lesão conjuntival elevada, e essa lesão conjuntival elevada, que pode ser um pterígio que complicou, um granuloma, pode ser cirurgia de pterígio, ou pode ser uma neoplasia escamosa, por exemplo, aquela lesão elevada não deixa lubrificar a periferia da córnea. E aí vai afilando ali por falta de lubrificação. Então, o tratamento é lubrificação, oclusão do olho e tratar a lesão. Beleza, de afilamentos e de degenerações senis era isso. E agora os depósitos, principal, vou gastar um pouquinho mais de tempo para falar de ceratopatia em faixa. Esse cai quase todo ano e sempre na prova de imagens. Ceratopatia em faixa, vamos lá, depósito de cálcio na Baumann. Primeira coisa que você precisa saber, é cálcio na Baumann. Beleza, o que causa? Isso é questão de prova frequente. Inflamações intraoculares crônicas é uma causa clássica, com destaque para a artrite idiopática juvenil, uma causa muito importante. Inclusive o CBO colocou numa questão, qual é a causa mais clássica de ceratopatia em faixa? Foi uma questão do CBO, causa mais clássica. Foi só isso a pergunta. A resposta era A e J. Tá? Então, na verdade, era essa imagem mesmo, eu acho. Qual é a causa mais clássica desta condição, na verdade? A resposta era artrite idiopática juvenil. Mas toda inflamação crônica do olho pode dar ceratites intersticiais, ceratites crônicas, pode complicar com essa deposição de cálcio na Baumann. Além disso, atrofia bulbar, né, fitises bulbi, descolamentos de retina crônicos, pacientes com óleo de silicone, principalmente se tiverem afásicos, podem evoluir para isso daí também. E as condições sistêmicas, que também apareceu em prova. Pensa assim, se é cálcio na Baumann, tem que estar com aumento de cálcio no sangue, né, para ser uma condição sistêmica causar isso. Então, as condições que cursam com hipercalcemia, por exemplo, hiperparatireoidismo, nefrocalcinose, o que caiu na prova do CBO foi mieloma múltiplo. Acho que ia ter uma questão mais difícil, né? Você tinha que lembrar que mieloma múltiplo causa hipercalcemia, né? Então, uma questão mais sofisticada, mas é uma causa de hipercalcemia, mieloma múltiplo pode complicar com isso aí. E uma que eu coloquei esse ano na aula é gota. Gota pode causar ceratopatia em faixa, só que não por depósito de cálcio, mas sim por depósito de urato, né? Uma novidade que veio na Academia Americana, e aí eles falam que é uma ceratopatia em faixa mais amarronzada, tá? Então é interessante gravar, vai que pode aparecer na prova. Clinicamente, né, o que a gente tem? Né? O que já caiu em prova? Lembrar que ela começa na região ali das 3 e 9 horas, então tem uma imagem aí na tela, ela começa na região de 3 e 9 horas ali, geralmente, próximo ali da periferia da córnea e progride para o centro. A questão de prova falava que era do centro para a periferia. Não, é da periferia para o centro. Na região bem da fenda interpalpebral ali, entre 3 e 9 horas mais ou menos. E clássico demais, intervalo lúcido com o limbo. Essa imagem é bem clara isso. Olha só, tem uma área de córnea clara entre a lesão e o limbo, tá? Então isso é clássico de ceratopatia em faixa. E esses buracos também de córnea clara, intervalos lúcidos ali dentro da lesão, é por conta dos nervos corneanos atravessando essa Baumann calcificada e gerando essas áreas de córnea clara. Se pegar a córnea central, tem baixa visual e pode causar erosão recorrente da córnea também, porque imagina, se a Baumann está calcificada, né, e essa epitélio está repousando ali na membrana basal e a membrana basal na Baumann, claro que pode causar ali uma perda de adesão epitelial e causar erosão recorrente. Aí o paciente tem dor, fotofobia, aquele quadro de erosão da córnea. Como que eu trato? Também é questão de prova, né? A gente tem que fazer a quelação com o EDTA. Então, boto ali o EDTA, que é um quelante de cálcio, e depois removo a lesão ali com um bisturi, né? Eu coloquei até um vídeo na aula do cirurgião bem com o próprio cotonete, assim, tirando a ceratopatia em faixa. E se ficar com opacificação residual, também o PTK. Então, essa é a que mais cai. Mas, além dela, pode cair também, que já caiu, degeneração de Salzmann, ou degeneração nodular de Salzmann, que eu queria mais mostrar a imagem para vocês. Na degeneração de Salzmann, a gente tem a formação de nódulos na média periferia da córnea, nódulos meio azulados, acinzentados, aí essa é a própria imagem de aula que está aí na tela. Então, ele forma esse arco de nódulos assim, na média periferia, né? E esses nódulos podem causar também um astigmatismo irregular, podem causar erosão recorrente, porque eles estão ali bem na região subepitelial e na região ali da Baumann e na região subepitelial ali da córnea. A maior parte das vezes é idiopático, é um material meio fibrilar que se deposita ali, a maioria das vezes é idiopático, mas pode ter associação com ceratites crônicas também. E quando tem associação com ceratite crônica, geralmente ele acontece no final de uma área de panos. Esse caso aí, por exemplo, que não tem panos nenhum, provavelmente é idiopático. Se fosse, por exemplo, um paciente com olho seco grave, crônico, ou um paciente com flictênula, conjuntivite primaveril, qualquer ceratite crônica,
pode causar essa formação desses nódulos, mas geralmente no final de uma área de panos, assim, tá? Então, o tratamento dos casos leves, que não tem muito sintoma e tudo mais, é basicamente lubrificar, acompanhar. Casos graves que podem cursar com erosão recorrente ou baixa visual por astigmatismo irregular, você pode ter que fazer uma remoção desses nódulos com uma ceratectomia superficial mesmo, com lâmina, ou até um PTK também, tá? Então, dos depósitos, basicamente isso. Só mostra uma foto da degeneração lipídica também. Eu não vou gastar muito tempo falando de degeneração lipídica, mas degeneração lipídica vai aparecer em pessoal também, indivíduos com córnea neovascularizada, com panos corneando, e aí pode haver ali uma incompetência dos vasos e depositar lipídio ali na córnea. Essa é a degeneração lipídica secundária aí, ó. Tem uma área de neovascularização, e aí ao final dessa área de neovascularização tem um depósito lipídico, tá? Então, degeneração lipídica secundária. Mas tem casos que são primários, não associados à neovascularização, é bem mais raro. Tá? E aí, geralmente, bilateral. Esses aí são geralmente unilaterais, muito comum pós-ceratite herpética, ceratite por herpes zoster, aquela córnea que neovascularizou, ter esse depósito lipídico. Aí, se pegar o centro da córnea, pode precisar até de transplante, mas pode recorrer. De degenerações era basicamente isso. É uma dica que eu falo, é ceratopatia em faixa e ver bastante as imagens, porque quando cai, geralmente é na prova de imagens. Agora vamos passar a bola pro Flavinho falar de ectasias, né, Flavinho? Vamos que vamos, falar então de ectasias. E aí, galera, seguinte, aqui a gente vai ter mais um enfoque ali para os pontos mais principais, afinal, é um assunto muito extenso e muito importante para a sua prática clínica, né? Mas vamos lá, ectasias. A gente tem as principais, a gente tem o ceratocone, tem a degeneração marginal pelúcida e tem o ceratoglobo, né? Mas, assim, eles estão dentro da categoria das ectasias. É importante a gente entender, Pedrinho, por exemplo, que as ectasias é um grupo de doenças em que a gente tem afilamento da córnea e a gente também tem protrusão. A gente tem a associação dessas duas características, né? E uma das coisas que vai fazer a diferença entre ceratocone, degeneração marginal pelúcida e ceratoglobo, é exatamente a correlação entre o ponto do afilamento e o ponto dessa protrusão, desse aumento da curvatura. Então, por exemplo, lá no ceratocone, a gente vai ter um afilamento coincidindo com a área do abaulamento. Já na degeneração marginal pelúcida, a gente vai ter a protrusão mais superior e o afilamento abaixo dessa área. E o ceratoglobo a gente vê como, por exemplo, na imagem na letra C, a gente consegue perceber uma ectasia globular e um afilamento corneano ali mais generalizado. O ceratocone, galera, inclusive essa é uma imagem que já caiu na prova e pode cair de novo, a gente consegue ver ali na letra A, em que a gente tem um afilamento coincidindo com a área da protrusão. Já a letra B é exatamente a degeneração marginal pelúcida, em que você observa a área de protrusão acima da área do afilamento. Essa questão até já caiu em prova, né? É legal a gente ter essa noção, acho que ficou bem esquemática. Exatamente, foi tirada diretamente da Academia Americana. Inclusive, a gente tem um cuidado nesse banco de imagens, tirar imagens de toda essa literatura, porque, além de ser de qualidade, pode muito bem cair na prova, né? Mas beleza, vamos começar falando do ceratocone, galera. E aí você já lembra ali da epidemiologia, né? Geralmente, começa ali na adolescência, no início da puberdade, é aquela criança que já, apesar de ter uma predisposição genética, também vai ter, por exemplo, um gatilho, como, por exemplo, uma alergia ocular. É a criança que constantemente está ali coçando o olho, e isso, em uma pessoa predisposta, vai terminar propiciando o desenvolvimento dessa ectasia e também a sua progressão. Então, de principal fator de risco, a gente tem que lembrar do trauma mecânico e, principalmente, a atopia. Mas a gente tem que lembrar também que o ceratocone é uma doença ali do estroma da córnea, principalmente. E você lembra, lá da aula de base, que o principal componente é o colágeno. Então, é de se entender que alterações do colágeno, por exemplo, síndrome de Down, Ehlers-Danlos, flop eyelid, prolapso de válvula mitral, todas essas condições podem também estar associadas ao ceratocone, né? E galera, importante, principalmente na sua prova de imagens, na teórico-prática, a gente começar a identificar alguns sinais clássicos. A gente já viu tudo lá na aula, tá tudo bem preparadinho. Mas aqui a gente separou algumas em especial, né, Bernardo? Então, por exemplo, na imagem, a gente consegue perceber estrias que elas são verticais. Vertical, galera, pra gente lembrar das estrias de Vogt. Porque uma coisa que o CBO pode querer te complicar nesse momento, mas que você não vai se complicar, é nesse diagnóstico diferencial com as outras estrias, como, por exemplo, as estrias de Raab, que lá do glaucoma congênito
e elas são horizontais, tá certo? Além disso, um outro sinal clássico que é importante a gente lembrar, que até aqui na imagem você perceba, tá com um filtro mais especial, tá com a luz azul de cobalto, que é exatamente esse depósito que a gente está vendo na imagem, que é o anel de Fleischer, tá certo? É um achado que pode estar presente no ceratocone, geralmente ali nas fases até um pouco mais É avançadas. depósito de ferro no epitélio da córnea, pessoal, ao redor da protuberância ali, tá? Isso, e não confunda com o anel de Kaiser-Fleischer, que aí já é outra doença, aí é da galera que é clínica, né? Doença de Wilson, lembra lá, depósito de cobre. Cobre na DCME, mas já caiu na prova de imagem de Isso CBO. daí é importante saber onde é, né? Cobre na DCME, a Que é na doença de DCME. Wilson. Exatamente. E aí, galera, como é que você vai suspeitar na sua prática clínica de um paciente com ceratocone? Além de todos esses sinais clínicos que a gente viu, é um paciente que ali, ele tá ano após ano, mês após mês, ele tá piorando a miopia, piorando o astigmatismo, e não é qualquer astigmatismo. Geralmente é um astigmatismo irregular, que não costuma melhorar 100% com a refração. É corrigido, então, parcialmente com a refração. Mas, beleza. Então, a gente já conhece mais ou menos a clínica, a gente pode até pensar no diagnóstico. O diagnóstico, galera, em termos mais científicos, existe um bolo de critérios diagnósticos. Na prova, gosta de cair o tal do critério de Rabinovitch, que leva em consideração a curvatura central ali maior do que 47,2. Tem um outro parâmetro, que ele faz a somatória de 5 pontos da córnea superior, somatória de 5 pontos da córnea inferior, tira a média do superior, a média do inferior e faz essa subtração. Quando ela dá ali a maior do que 1,4, é um critério positivo. E ainda tem o terceiro critério, que é a quebra de eixo. Porém, galera, na prática, ninguém vai ficar exatamente lembrando desses critérios. A gente vai ter a clínica, vai ter a epidemiologia, e aí a gente bate o olho, por exemplo, numa tomografia de córnea, como a gente está vendo aqui, e lembra lá, o princípio mais comum de acontecer é o Scheimpflug. E aí você tem um exame que vai ter uma máquina que vai tirar várias fotos da sua córnea por diferentes ângulos. E aí a gente consegue perceber, geralmente, na região paracentral inferior, até um pouquinho temporal inferior, uma área de aumento da angulação, um aumento do K, e aí nessa imagem a gente consegue perceber ali, ó, um valor de K de até 60,9. É um ceratocone ali já bem avançado. E aí essa área que a gente está vendo nessa imagem de baixo agora, como um mapa de espessura da córnea, a gente consegue perceber que essa região também é mais afilada. Então a gente tem a correspondência entre o aumento da angulação e a diminuição da paquimetria, que é muito característico então dessa ectasia, que é o ceratocone. Beleza, então já sei diagnosticar. O tratamento, para a gente finalizar aqui, é importante que você sempre lembre, a gente tem 2 caminhos a serem percorridos, e esses 2 caminhos têm que ser percorridos em conjunto. O primeiro é aquela questão de você controlar a progressão da doença. Então, para todo mundo, você vai controlar, por exemplo, a atopia. Vai fazer com que, né, Pedrinho, o pessoal pare de coçar o olho. Eu já parei com essa minha prática, sou bastante alérgico, já parei de coçar porque o astigmatismo estava aumentando. Mas minha córnea tá tudo bem. Ainda mais CRM positivo. Ainda mais Teria CRM medo. positivo? Pois é. E aí, galera, existe aqui um procedimento chave para quando você atesta que o paciente está progredindo, que é o crosslinking. O crosslinking, para você ter ideia, é um procedimento que tem basicamente 3 fases. Desepitelização, a administração de riboflavina 0,1% no estroma e, por fim, a aplicação de raio UVA no comprimento de onda ali de 370 nanômetros. Isso é específico, mas entenda qual que é o mecanismo. Você quer fortalecer as ligações covalentes entre as moléculas do colágeno. Porque, Iago, se você tem uma coisa mais rígida, é mais difícil, né, de ela terminar baulando ainda mais. E aí a literatura não é, digamos assim, não tem um consenso em dizer quais são os principais critérios diagnósticos. Varia muito. A gente traz para você em aula, por exemplo, o aumento do astigmatismo refracional em uma dioptria em 1 ano, o aumento do K da córnea em uma dioptria também em 1 ano, e aí a paquimetria é uma área mais nebulosa. Tem gente que fala 5%, outros falam 10%, a academia fala até 2%, mas guarda 5%, que foi como a gente falou em aula. Geralmente isso pode aparecer na prova, né? Já apareceu, e ele não vai ser também assim preciosista na prova, né? Ele pode te mostrar, por exemplo, um paciente, te dar 2 tomografias de córnea e te mostrar uma nítida progressão de uma para outra, e vai falar assim, qual seria a indicação? Isso. Crosslinking, né? Então é como você diz, tratamento de progressão,
para a prova, ele não vai ser tão assim específico de você ter que analisar no detalhe. Exato. Vai te dar uma progressão clara, né? Sim. Então você tem que só entender isso, né, cara? Para que eu uso o crosslinking? Para frear a progressão, porque ele aumenta a rigidez da córnea, fortalece as ligações covalentes do colágeno. E o que eu acho que é interessante de lembrar para a prova também são as contraindicações, principalmente a questão da espessura da córnea, né? Que a gente não pode fazer o crosslinking em córneas muito finas. É claro que a gente fez até um podcast genial de crosslinking com o Dr. Emílio Torres Neto, que é um brasileiro que mora na Suíça, assim, que é um gênio na área. E existe muita novidade nessa área. Existem o que eles chamam de PAC crosslinking, existem técnicas para riboflavina hipoosmolar, mas isso para a prova do CBO já é um pouco mais específico, ao meu ver. Tá? O que você vai gravar é que para córneas finas, em geral, menos do que 400 micrômetros, a gente vai contraindicar o crosslinking, pelo menos o método tradicional. Isso, e lembrar, inclusive, dessa contraindicação da paquimetria de 400, ela também vai ser importante já quando eu falar do anel. Mas em relação à paquimetria, esses 400, a gente tem que lembrar que depois que você faz a desepitelização lá no crosslinking, o que sobra, esse é o valor que você tem que levar em consideração. Porque o que sobrou ali, se você tiver pouca córnea, essa riboflavina pode ser lesiva para certas estruturas nobres, como, por exemplo, o endotélio. Acabamos o lado da progressão. A gente tem que dar qualidade visual para o paciente. E aí a gente tem basicamente uma escadinha aqui. Como tudo na medicina, a gente parte do menos complexo para o mais complexo. Então você começa com óculos, se não deu tão certo, passa para lente de contato. Depois, anel intraestromal, e aí também tem as suas indicações e contraindicações. E por fim, transplante de córnea. Galera, transplante de córnea aqui, até um certo tempo atrás, era clássico a gente trocar todas as camadas da córnea, como o Pedrinho vai falar daqui a pouco. Mas hoje, sabendo que principalmente o ceratocone, você tem um endotélio saudável, tem uma ADCM que na maioria das vezes, se não tiver uma hidrópsia, vai estar bem, você pode fazer, por exemplo, um lamelar anterior. Então aqui na imagem, por exemplo, a gente consegue perceber exatamente esse anel intraestromal. Pode colocar pode colocar 2 segmentos. Geralmente ele é feito, inclusive, de um material que é o PMMA. Pode usar laser de fento segundo para construir o túnel, que é o mais comum hoje em dia, ou pode fazer manual, né? Então, assim, várias formas de fazer, mas é entender que o anel, de um modo geral, tá? Tem até controvérsia, gente que fala que pode parar a progressão, mas assim, cara, grava o mais básico. Anel para reabilitação visual, crosslinking para progressão. Perfeito. E aí, galera, a gente acabou de ver, então, o ceratocone num contexto ambulatorial. Mas o paciente com ceratocone, ele pode chegar 2 horas da manhã no pronto-socorro. E aí, geralmente, ele vai estar num contexto de hidrópsia aguda. O que acontece? Lá, com o avançado do ceratocone, ou porque ele coçou demais, ou porque ele tem alguma alteração no colágeno, ele vai chegar exatamente desse jeito. O residente até se assusta, né? Mas depois que ele coleta uma história adequada, sabendo que era um paciente com ceratocone, ele consegue entender que esse quadro de edema agudo, que causa baixa de visão, dor e hiperemia ocular, é relacionada a uma complicação do ceratocone por causa dessa ruptura da membrana de DCM. Na fase aguda, você vai tentar dar conforto para ele. Não tem uma medida assim exclusiva que vai resolver isso aí, né? Mas você vai dar conforto, você vai utilizar lente de contato terapêutica, agentes hiperosmóticos, vai tentar diminuir a produção do humor aquoso. Para quê? Que o humor aquoso ali dentro da câmara anterior não fique hidratando a córnea que já está bastante demasiada. Só que quando isso se resolve ali, encaminha-se para cronicidade, isso termina gerando uma cicatriz na córnea. Se essa cicatriz não é central, ela pode inclusive ajudar a regularizar um pouquinho essa córnea, e às vezes termina até melhorando um pouco a visão. Mas se aí realmente fica no eixo, aí não tem para onde ir, né, Bernardo? Às vezes vai ter que realmente ir para o transplante de córnea. De ceratocone, acho que isso era o mais importante aqui para a gente ser prático. Vou gastar só mais 2 minutinhos para a gente falar das outras, marginal pelúcida e ceratoglobo. Galera, essa imagem que a gente está colocando agora aqui na tela é a imagem clássica da degeneração marginal pelúcida, que é aquela que acomete homens e mulheres de uma forma praticamente igual, numa faixa etária um pouco mais velha, de 20 a 40 anos, e que o aspecto clássico é você ter a área do afilamento, geralmente ali entre 4 e 8 horas, que está abaixo da região de protrusão. E aí, existe uma característica muito clássica no exame topográfico, que é exatamente essa que a gente está vendo aí. Você pode ser romântico o que for, você pode pensar que isso aí é uma pata de caranguejo, você pode ser romântico e pensar que são 2 pombos se beijando.
tá bom? Mas o aspecto em pata de caranguejo é o mais comum. E cai em prova essa E imagem cai em aí prova. de topografia. Exatamente, porque é muito clássico, tá certo? Vai pensar, tem ceratocone que é uma pelúcia do like. Não viaja. Prova do CBO não vai ser tão específico assim, a gente espera, tá? O tratamento é bem semelhante em relação ao ceratocone. Também tem a questão do crosslink para tentar frear a progressão. Lente de contato rígida e também transplante. Só que a gente aqui no transplante, Pedrinho vai falar melhor, como a gente tem uma área de filamento mais periférica, para a gente pensar em transplante aqui, a gente às vezes termina tendo que usar um botão maior. Então isso é mais difícil tecnicamente e a gente, por estar mais próximo da região do limbo, pode levar ali vascularização para a região do enxerto e a gente sabe que o vaso não é bom para transplante. E por fim, o ceratoglobo geralmente é uma condição congênita que você vai ter uma ectasia globular, um afilamento generalizado, tá? E aí é um tratamento também um pouco mais difícil, uma reabilitação visual. Transplante aqui não tem um bom prognóstico. CBO 2023 colocou informação de que o ceratoglobo ele pode ser uma condição adquirida, mais grave. O congênito é o mais comum, tá certo? Como a gente consegue perceber na imagem, é realmente uma córnea de um aspecto bem globular, com um afilamento bem generalizado, tá certo? Galera, de ectasias para sua prova e para a vida prática, isso era o que era mais importante. Mas não deixa de revisar tudo que a gente deu em aula, tá certo? Excelente, Flavinho. Agora a gente vai encerrar falando dos transplantes, né? Também que é um tema imenso, mas que a gente vai tentar trazer o que é mais importante para a prova. É um tema que tem aumentado de incidência na parte de transplantes lamelares, né? Então, é algo que é muito da prática mesmo, né? Os transplantes lamelares estão ficando mais comuns do que os penetrantes no mundo todo, né? Nos Estados Unidos já é mais comum os lamelares, então a tendência realmente é que a gente estude cada vez mais isso. E o CBO tem acompanhado, então tem que entender de transplantes lamelares, tem que conhecer as imagens, a gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui. Então, pessoal, isso que o Bernardo falou é algo muito interessante, que nos últimos 5 anos nós tivemos 13 questões sobre transplantes, ou seja, um índice bem grande, e questões bastante sofisticadas. Até no último ano teve uma questão em relação ao herpes, em relação ao transplante de córnea. Então, questões difíceis mesmo. E o CBO, ele tem um livro somente para transplante de córnea, para banco de olhos. Então, eles me deram um tema bem grande aqui, e que nós vamos utilizar ali os highlights aqui dos 2 tópicos principais que tem que saber para transplante. A primeira parte, pessoal, é a questão do banco de olhos, como funciona a questão do banco de olhos, principais indicações e contraindicações. E depois nós vamos falar, né, como os meninos já falaram, o Bernardo também já falou, de transplantes penetrantes primeiro, e depois falar melhor dos lamelares. Então, pessoal, o banco de olhos, né, a Organização Estadual Brasileira de Banco de Olhos, começou em 2001. Antes, minha mãe, que ela é corneóloga, ela contava que quando uma pessoa morria, ia lá o corneólogo em 6 horas pegar aquela córnea, levava para o banco de olhos, ele mesmo definia para qual paciente ia. Em 2001, tivemos uma organização para colocar ali em filas estaduais, tá bom? E o paciente não pode, inclusive, estar em mais estados ali na fila. Pode parecer burocrático, mas cai no CBO. A coleta ela é feita com uma enucleação e até 6 horas pós-mortem. E a partir daí, todo mundo faz uma análise ali daquela córnea antes do paciente ser retirada, faz uma análise in vitro para verificar principalmente o parâmetro da densidade endotelial. Pessoal, o principal parâmetro para a prova é saber que para um transplante tanto penetrante quanto lamelar posterior, a gente tem que ter uma córnea com mais de 2.000 células endoteliais de contagem endotelial. Todos os pacientes têm uma microscopia especular para avaliar esse dado. Para transplantes lamelares anteriores, como nós não vamos utilizar essa parte, a gente pode até aceitar córneas, sabe, Bernardo, que tenham uma contagem abaixo disso. Porém, isso é o mais importante. Então, além disso, depois que essa córnea é retirada, tem que saber que o meio que nós vamos guardar ela é o Optisol GS. Quem já carregou a córnea vê que é um frasquinho vermelho. Por que ele é vermelho? Porque é o medidor do pH, que é o fenol vermelho, para verificar se aquela córnea está no pH adequado de conservação. Além disso, ali tem uma mistura de coisas, tem agente hiperosmótico para a córnea não ter edema, e a gente tem que lembrar que tem antibiótico, o G e o S. G de gentamicina e S de streptomicina, então Optisol GS. E outra coisa que tem que saber é o tempo que a gente consegue preservar essa córnea no Optisol. São 14 dias e a 4 graus. Essas nuances, elas são sim cobradas, são muito importantes.
Outra coisa que nós temos que saber é que existem outros mecanismos, a criopreservação também, mas no Brasil o amplamente utilizado é o Optisol GS. Perfeito. Para saber também se essa córnea ela pode ser utilizada para outra pessoa ou não, nós temos que fazer testes ali, principalmente infecciosos. Então temos que fazer o HIV, testes para hepatite B, que são o HBsAg e o anti-HBC, para hepatite C, o anti-HCV e para HTLV 1 e 2. Além disso, a gente tem uma lista imensa de contraindicações que eu não vou entrar no mérito aqui, mas leiam no nosso material, é fundamental saber quais são as indicações e contraindicações para transplantes. Mas dentro desse ponto, temos os critérios de priorização. Então, tem um paciente que precisa passar na frente dos outros na fila. Quais são esses critérios? Primeiramente, crianças com opacidades bilaterais menores de 7 anos. Pelo seguinte motivo, se a gente não agir rápido com essa criança, vamos ter uma ambliopia, não vamos ter um desenvolvimento adequado da visão dessa criança. Então a gente prioriza opacidades bilaterais em crianças abaixo de 7 anos. Talvez os seus pacientes de SHED, por mais que não tenham um bom prognóstico, eles entrem nessa para vocês não esquecerem. Boa. Outra coisa importante, se a gente tem um paciente ali que tem uma úlcera de córnea perfurada com uma descemetocele, a gente também tem que passar esses pacientes na frente, ou seja, uma úlcera de córnea que não teve um tratamento, ou uma perfuração corneana que precisa fazer um transplante de urgência. Eu vou citar ali também os tipos de transplante, mas são os transplantes tectônicos. E aqueles pacientes ali que fazem um transplante de córnea e não tem uma boa resposta. Eles têm uma falência primária do enxerto. Em nenhum momento pós-cirurgia tem uma melhora do edema, tem uma melhora da qualidade daquela córnea em até 90 dias da cirurgia. Qual que é a principal causa disso? É aquele paciente que a córnea já não era tão boa, não tinha uma densidade tão boa, e então não tem uma melhora ali. Esse paciente ele é priorizado. Mas aí você me pergunta, uai Pedrinho, como você vai saber se o médico ele não está fazendo ali, tentando priorizar um paciente? Como que funciona isso? Depois que você tira essa córnea, então você tem que mandar ela para análise histopatológica lá no banco de olhos. Então toda córnea que você prioriza, você tem que colocar, mandar para o banco de olhos, poder avaliar e verificar se bate essa questão. Então pessoal, essa parte de banco de olhos é uma parte mais decoreba, mas muito importante, né, Bernardo? Falou perfeito, muito boa explicação. E essa questão das contraindicações, né, eu também não vou ficar entrando em detalhes da lista, mas eu acho que é a questão do que vai contraindicar um transplante, né? Tem alguns macetinhos, assim, só para lembrar de um modo geral. Poxa, se o paciente tem uma infecção, né, uma infecção sistêmica, uma infecção ocular, isso vai ser contraindicação. Então, poxa, vai ter lá paciente com quadro de HIV, né, que a gente já falou, hepatite, HTLV, ou um paciente com endoftalmite, um paciente com diversas doenças infecciosas, tá fora, não vai ser o doador de córnea. Outra contraindicação que eu gosto de resumir, assim, é as doenças que são doenças meio malucas, assim, que ninguém sabe muito bem o que é. Leucoencefalopatia multifocal progressiva, doença de Creutzfeldt e Jakob, que é a doença da vaca louca. Tudo que fosse as doenças meio neurológicas bizarras também contraindica a doação de córnea. E, por fim, os tumores, né? Então, o paciente, por exemplo, com um tumor intraocular, né? Por exemplo, um melanoma intraocular com metástase para o segmento anterior, um tumor de segmento anterior do olho, é claro que não vai doar córnea. E os tumores sanguíneos também, né, hematológicos também contraindicam. Então, dá para ter uma noção. É claro que tem uma lista extensa, tem que dar uma decorada, mas se você pensar assim, pô, doença meio neurológica maluca, doença infecciosa e tumor, você consegue entender quais são as principais contraindicações. E claro, doenças oculares, né, paciente com ceratocone não vai doar córnea, né? Então, assim, é o bom senso também. Mas um detalhe interessante é, o paciente que fez uma cirurgia intraocular, ele pode ser um doador, por exemplo, uma catarata. Até pode, mas vai depender da contagem endotelial, como o Pedrinho falou, tem que ter pelo menos 2.000 células e tudo mais. Mas se ele fez uma cirurgia refrativa corneana, aí, em geral, para um transplante óptico, ele não vai ser um bom candidato, tá? A não ser que você vá usar, por exemplo, só o endotélio dele para um transplante endotelial, aí até dá para considerar, tá? Então tem várias nuances sobre isso, vale a pena dar uma olhada porque é uma coisa que gosta de cair, mas também é uma coisa mais para sentar e dar uma decorada antes da prova. E outras duas coisas importantes é que em crianças menores de 2 anos, a gente não utiliza a córnea dessas crianças devido a um resultado refracional incerto. Então, crianças de 2 anos não são
não entram como doadoras para córnea, para transplantes de finalidade óptica. E outra coisa importante, pacientes acima de 75 anos, não é uma contraindicação absoluta, porém, como já tem uma densidade endotelial pior, a gente prefere evitar. Então, pessoal, agora nós vamos falar dos transplantes penetrantes e depois dos transplantes lamelares. Os transplantes penetrantes, eles têm como principal causa ainda de realização no Brasil hoje o ceratocone. Então, apesar de, igual o Flavinho falou, a gente já ter diminuído muito a quantidade de transplantes realizados por ceratocone, ainda é a principal causa no Brasil. São 4 os tipos principais. Então, o transplante óptico, que tem a finalidade de melhorar a visão daquele paciente. O tectônico, que ele é utilizado para casos de perfuração ali, ou iminência de perfuração, que você quer tamponar aquela perfuração, você quer manter a estrutura do globo ocular. O terapêutico, que, por exemplo, em uma úlcera de córnea intratável, você troca aquela córnea com uma terapia. E o quarto é cosmético, que é uma indicação menos falada. Então, pessoal, o que é importante aqui do transplante penetrante? As principais indicações são alterações que acometem a córnea como um todo. Então, por exemplo, o paciente tem um ceratocone, ele teve uma hidrópsia aguda, tem uma opacidade que não nos permite fazer um transplante somente anterior. Uma distrofia de Fuchs, que também já tem um edema difuso corneano. Distrofias que o Iago falou que acometem não só partes específicas da córnea. Então, essas são as principais indicações de transplante de córnea penetrante. E hoje em dia, a gente faz tanto com a técnica manual de trepanação, quanto com a técnica do fento segundo. Isso é muito importante. E a córnea, pessoal, o olho como um todo é privilegiado, mas a córnea ela é mais privilegiada ainda, porque pelo fato dela ser avascular, não ter vasos linfáticos, diminui muito o índice de rejeição, apesar de ser a principal causa de falência a longo prazo dos transplantes. Então, pessoal, é um transplante que você não precisa ficar medindo MHC igual outros, você faz justamente ali a priorização de acordo com os critérios que nós já citamos. Uma coisa interessante, pessoal, como que ele é feito? Então, a gente trepana a córnea ali. A córnea doadora, ela tem que ser maior que a área trepanada no paciente, por quê? Para ter uma boa coaptação das bordas, tá bom? Pacientes que têm neovascularização periférica podem ter maior risco de rejeição, justamente porque podem levar ali antígenos. Isso é uma coisa importante, mas de modo geral, a gente tem uma boa resposta. São feitos pontos com nylon 10, tanto contínuos quanto separados. Em crianças, a gente prefere os separados para ter um melhor manejo. E aí, a partir ali de 3 a 6 meses, a gente vai tirando esses pontinhos separados. E as suturas contínuas, logo já no pós-operatório, um pouco mais imediato, nós vamos manejando, tá bom? Então, essa é a técnica base do transplante penetrante. E a gente tem muita complicação, pessoal, que cai bastante em prova. A gente vê bastante essas complicações e é um foco que eu quero que vocês deem em especial. Várias complicações gerais, né? Eu vou citar, né? O vazamento incisional, endoftalmite, recorrência de herpes, fundamental, foi tema da prova esse ano. Mas eu separei 4 aqui principais para a gente citar. Então, né, aqui a gente pode observar a recorrência aqui na nossa foto de herpes num botão de TX. É importante fazer a profilaxia com a ciclovírus, até foi a minha parte semana passada, então puxar a sardinha, né, então não vamos esquecer dessa profilaxia. Mas as 4 que eu quero citar, a primeira é a falência primária do enxerto, que eu já citei como uma indicação de priorização. É aquele paciente que você não tem uma melhora da córnea logo depois do transplante. E aí, a principal causa é o endotélio que já veio ruim na córnea doadora. Então, ali você já tem que fazer um novo transplante com menos de 90 dias, né? Uma córnea que não vai resolver. Ceratite infecciosa, pessoal, todas as ceratites podem ser causadas em pacientes que têm a fragilidade do transplante, né? Porém, tem uma especial que está aqui na tela, que é a ceratite cristalina, pessoal. Vocês podem olhar, ela tem um aspecto ali de ramificado, né? Esses infiltrados brancacentos. E tem que saber o agente, né, Bernardo? Então, o Streptococcus viridans é o agente causador. Bateu o olho, cai muito na prova de imagens. Essa imagem tem que associar com transplante com a ceratite cristalina. É, isso aí, tipo, só uma coisa mesmo de dica de prova, né? Viu ali, tem transplante de córnea, ou seja, tem suturas ali na córnea e tal. Com uma ceratite infecciosa com essa carinha diferente, poxa, ele tá querendo te cobrar a ceratite cristalina por Streptococcus viridans. Então, né, bateu o olho nessa imagem, temos que lembrar. E as 2 últimas para fechar são as rejeições, então, primeiramente. Podemos ter vários tipos de rejeição, epitelial, subepitelial, estromal, mas a principal, pessoal, principal tipo de rejeição do transplante penetrante é a rejeição endotelial.
Então, conforme a gente pode olhar na imagem, né, o endotélio do paciente, ele começa a ter um edema, microbolhas, começa a ter precipitados ceráticos ali, só que o mais importante para a prova é linha de Kuda-Dust. Patognomônico é uma linha que a gente consegue ver ali esses precipitados se juntando, ela cai bastante em prova e é fundamental você ter esse conhecimento. O tratamento é com corticoterapia em alta potência. Então, viu essa rejeição, você vai dar corticoide para poder salvar esse enxerto. E hoje cedo, né, lá na nossa salinha dos preceptores na USP, eu e o Flavinho discutindo justamente sobre o podcast hoje, sempre lembrar que não tem linha de Kuda-Dust em rejeição endotelial de outros tipos de transplante. Então, essa informação às vezes pode confundir em uma alternativa. E a última que eu vou citar a complicação, outra também que é só fazer a correlação lá se for citada, é a síndrome de Urrett-Zavallia, que é uma atrofia de íris, uma pupila fixa e dilatada após o TX penetrante. Viu essa imagem? Lembra de Urrett-Zavallia? Não é tão raro assim para quem faz transplante, então quem tem serviço que tem transplante já deve ter visto algum casinho. Para finalizar, pessoal, vamos falar de TX lamelares, que eu gosto aqui de citar, a gente entender a profundidade do transplante. Então, pessoal, a doença é mais superficial e o restante da córnea tá bem, a gente pode fazer ali um transplante naquela região, substituir, e aí a gente diminui vários riscos que eu vou citar. Antes de falar propriamente dos transplantes, vou citar do PTK, que é a ceratectomia fototerapêutica. Então, se a gente tem alguma opacidade nos 150 primeiros micra, alguma alteração localizada ali, a gente pode fazer o consumo dessa região, igual o Iago falou ali para MEP-DOT. Dá um reset. Para várias degenerações e distrofias, como a gente Exato. falou, né? Para Salzmann pode fazer, para ceratopatia em faixa que não resolveu com aquela ação, né? Tem várias indicações. Dá uma chance ali. Então, não é um transplante, mas quando a gente vai falar no nosso material de PTK, a gente coloca junto porque entra nesse raciocínio de seletividade da camada da córnea que a gente espera. Aí, então, a gente vai passar para a lamelar anterior. Então, pessoal, principais indicações hoje em dia, é o que o Flavinho já falou, é o ceratocone, principalmente em doenças que têm um endotélio bom. E a principal vantagem da gente fazer um transplante na região mais anterior é evitar a rejeição endotelial. Se você não troca o endotélio do paciente, você diminui a principal rejeição, você diminui a principal causa de falência tardia do transplante penetrante. Então, isso é muito interessante. Desculpa te interromper, outra vantagem é você fazer o tempo todo a cirurgia sem penetrar a câmara anterior, né? Num ambiente ali sem tanto risco de endoftalmite, menor risco de complicações como catarata e glaucoma, porque você não violou a câmara anterior, né? Você preservou a DCM endotélio do paciente. Isso é muito interessante, mas são cirurgias mais difíceis. A principal desvantagem é a longa curva de aprendizado. Então, o principal tipo, pessoal, é o DALK, né? Que é o Deep Anterior Lamellar Keratectomy. E a gente faz uma remoção total ou subtotal do estroma através de uma técnica que citamos no podcast passado, que é a Big Bubble. A Big Bubble, a gente faz uma bolha ali nessa região e a gente tenta dividir ali a Bubble tipo 1, que é a ideal. Que a gente pega a camada de DUA, a DCM e o endotélio. E tem a tipo 2, que a gente não consegue também separar a camada de DUA, e é uma que também pode ser continuado o transplante, mas tomando maior cuidado para não ter perfuração, porque a lamela que resta ela é mais fininha, tá? As principais complicações ali são a perfuração da DCM, uma indução de um astigmatismo pós-operatório e uma rejeição não endotelial, mas epitelial e estromal, que nós temos que ter em mente, tá bom? E aí, para finalizar aqui o nosso estudo, os transplantes hoje que têm crescido muito nos Estados Unidos já é o tipo principal de transplante realizado, são os transplantes lamelares posteriores. Por que o transplante lamelar posterior é o mais usado nos Estados Unidos? Porque a principal patologia que eles utilizam como indicação de transplante é a bolhosa pós-faco. Então, a bolhosa pós-faco é a ceratopatia bolhosa, é um acometimento endotelial. Então, já é a principal causa de transplante nos Estados Unidos. Então, pessoal, doenças ali endoteliais, distrofias endoteliais, Fuchs, ceratopatia bolhosa, principalmente relacionada a faco, né? Então, tem uma descompensação ali corneana. E síndrome ICE são as principais indicações. A gente não indica para casos sem uma opacidade anterior, porque a gente nem consegue, né, resolver o problema vai estar lá. E também para pacientes que têm uma hipotonia ocular, a gente evita. Evitamos também tanta rejeição, apesar de ter o risco de rejeição endotelial, a gente evita também os outros tipos de rejeição. A gente não tem uma técnica aberta, então melhora também ali o risco cirúrgico. E a gente tem uma recuperação muito rápida. Então, você trocando ali só uma parte da córnea, não ter que fazer manejo de astigmatismo, isso é bem interessante. Mesmo trocando o endotélio,
né? A literatura é bem clara que o risco de rejeição endotelial é bem menor do que um transplante penetrante, tá? Então existe o risco, claro, porque você trocou endotélio, mas é bem menor esse risco. Tem um negócio que eu gosto de confundir também em relação à falência e rejeição, né? Na rejeição o olho tá quentaço lá, tá zoado. Na falência perdeu opacidade, perdeu transparência ali, mas a gente tem um olho um pouco mais calmo, né? Exatamente. E assim, o que gosta de cair muito nessa prova, na nossa prova, é a indução de hipermetropia, porque a gente adiciona ali algumas camadas, então a gente tem um residual hipermetrópico nesses pacientes, isso sempre tem caído nas provas. E é muito interessante que a gente tem agora mais modalidades cirúrgicas que podem ser cobradas. A gente tem o DESEC e o DESAEC, que são ali, né, que muda é o jeito da gente fazer a lamela, e o DEMEC. O que muda entre elas? O que muda, em ambas a gente faz a retirada ali da parte posterior, porém no DESEC e no DESAEC a gente pega mais, né? Então a gente pega um pouquinho ainda do estroma. E no DEMEC a gente pega só o endotélio e a membrana de DCM, a gente tira somente essa parte. Então é muito utilizado hoje em dia, principalmente o DEMEC, para quem tem já contagem endotelial mais baixa. Então, por exemplo, pacientes têm ali entre 2.000 e 1.500 células endoteliais, já pode fazer uma faco-DEMEC, um procedimento combinado nesses pacientes. E então, pessoal, para finalizar, as complicações dos lamelares posteriores é quando você faz ali a introdução da lamela, ela se perder. Então, isso é a principal complicação e há também a rejeição endotelial em menor escala, mas também não deixa de ser uma complicação importante dos transplantes endoteliais. O último ponto, para a gente finalizar, uma novidade quente, é a nova modalidade que é o DUEC, que é a Decemetorrex Without Endothelial Keratoplasty. O que a gente faz aqui? A gente tira ali somente o centro, faz a Decemetorrex sem colocar uma outra lamela e a córnea periférica vai substituir essa região central. É principalmente para aqueles pacientes que têm um fluxo central ali e tem a periferia saudável. Então, pessoal, bastante informação. Eu queria também convidar todos para fazer a revisão espaçada, além dos nossos podcasts. Toda semana estamos selecionando questões de temas que foram vistos há 15 dias, 45 dias, 90 dias e 180 dias. Questões que passam por um crivo de olhar ali quais são as que mais caem, quais são os temas mais prevalentes. Todas ali com comentário atualizado. Elas estão disponíveis sempre na primeira semana, principalmente agora na versão web, depois vai ser disponibilizado no app também, para que vocês revisem não só esse tema, como todos os temas de forma mais direcionada. Só para complementar aí, para a gente finalizar o podcast, sobre os transplantes endoteliais, que eu acho que tem caído bastante na parte de imagens, né? E para dar só um resumo final sobre eles, então, como o Pedrinho falou, a gente vai tratar patologias endoteliais, tipo Fuchs e bolhosa, beleza? Você faz tecnicamente, assim, de uma forma bem resumida, né? A Decemetorrexis, que é essa remoção da DCM e do endotélio, e o instrumento que usa já caiu em prova, né? Que é o Sinsk invertido. É um instrumento como se fosse um Sinsk, né? Só que ele é invertido em direção aqui a DCM, você faz ali uma dissecção mesmo, né? Você vai e remove aquilo ali, né? Mecanicamente, pegando ali na periferia, tenta tirar toda a DCM inteira, assim, né? DCM e o endotélio. Beleza. Tendo feito isso, você vai enxertar a lamela posterior depois. E aí que tá a diferença entre o DZEC e o DZAEC e o DMEC. No DZEC e no DZAEC, você tem ali estroma profundo, camada de DUA, DCM e endotélio. A diferença é que o DZEC é manual e o DZAEC é automatizado com microcerátomo, mas entre eles não tem muita diferença. E aí pode cair em prova o OCT de segmento anterior, né, desse transplante. Já caiu, inclusive. Então você vai ver um tecido mais gordinho ali na córnea posterior porque tem um estroma profundo, né? Diferentemente do DMEC, que, cara, é só DCM e endotélio. Então se o transplante pegou certinho, não ficou nenhuma bordinha ali, você praticamente não vê nada ali na córnea posterior no OCT de segmento posterior, né? Às vezes já caiu uma vez mas que estava com a periferia meio levantada, assim, e dava para ver que tinha um enxerto de DMEC. E aí, ao final, você coloca uma bolha de ar para grudar, digamos assim, essa lamela posterior ali no estroma profundo, uma técnica elegantíssima. E como o Pedrinho falou, como você adiciona tecido na córnea posterior, induz a hipermetropia, mas o DMEC quase nada, tá? Isso é mais pro DZEC, porque o DMEC, cara, é fininho, quase não induz hipermetropia. Entre eles, o DMEC tem um melhor resultado visual, induz menos hipermetropia, mas tem uma curva de aprendizado mais longa, a técnica mais difícil. E o que pode cair em prova também, para finalizar mesmo, é o DMEC. Ele já caiu, inclusive, uma imagem, né? Como que você vai reconhecer que é um DMEC quem não tem vivência com isso? É um botão corado com o azul de Trypan, o mesmo, né, que a gente usa na cirurgia de catarata. Então, porque, poxa, imagina, um DCM,
né, decímetro adulto, né, eu que dou aula disso, tem tipo 10 micrômetros, 15 micrômetros, é muito fininho, né? Então você precisa corar ele com azul de tripã. Então se você vê um cirurgião injetando um negócio azul ali na córnea, isso é um DMEC, um botão de DMEC. E aí é bem bonita a cirurgia, cara. O cara que é experiente faz cirurgia em 10, 15 minutos. É elegantérrima a cirurgia, né? Um resultado visual fantástico. Você mal vê que o paciente operou. Só para associar conhecimento aqui, né, eu comentei sobre os inibidores da RUCkinase, agora essa última modalidade que o Pedrinho comentou, que desgasta ali a DCM, uma possibilidade que desgasta ali a córnea central, né, mais posterior, uma possibilidade é a gente associar com o inibidor da RUCkinase para estimular essa migração ali das células endoteliais. Só uma coisinha, e eles não estão disponíveis ainda no Brasil, tá, pessoal? Infelizmente, mas daqui a pouco vamos ouvir muito tanto para córnea quanto para glaucoma. Boa, pessoal. Eu acho que foi a ótima revisão. Queria agradecer muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa audiência. Sempre pedir para vocês darem um feedback, compartilhar. Se você gostou, compartilha com seus colegas. Siga a gente no YouTube e no Spotify. Era isso e até semana que vem.